Da linha comigo está o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre algumas medidas que o ministro, que também foi deputado aí, é deputado, né, por 4 mandatos, foi líder, né, do governo, tanto Lula quanto o FHC, foi relator do orçamento, né, é o ministro da Saúde que não é médico, é engenheiro, né, faz contas lá no ministério, e há alguns números interessantes envolvendo a economia. No Ministério da Saúde, economia, obviamente, que diz respeito a todos nós, cidadãos brasileiros. Tudo bem, ministro? Boa noite. Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. Realmente temos feito uma gestão muito austera, já economizamos 4 bilhões e 400 milhões de reais, que evidentemente são todos reaplicados em saúde, porque temos a obrigação constitucional de cumprir o mínimo de 15% da receita do país investido em saúde dos brasileiros. Ministro, antes de começar a falar da gestão, que significou, né, na prática uma economia, quero saber se o senhor está bem de saúde. O senhor alguns dias teve um pico de pressão aqui em São Paulo, foi hospitalizado, tudo bem? Já está aí tudo 100%? Ótimo. Não, tudo ótimo. Eu tinha feito 2 stents semana anterior, com obstrução aqui nas artérias do coração, e aí tive um pico de pressão. Eu diria que houve um excesso de zelo ali dos médicos em conferir, porque eu tinha feito essa angioplastia poucos dias antes. Mas está tudo bem, estou ótimo aqui. Motor retificado agora, 0. Muito bem, muito bem. Ministro, vamos lá. Recentemente eu entrevistei o secretário de Saúde aqui de São Paulo, Wilson Polara. Ele fez um livro, uma obra, e basicamente ele diz o seguinte: a saúde tem cura, não falta dinheiro para a saúde, sobra dinheiro, o problema é que falta gestão. O senhor concorda com isso, ministro? E se sim, por quê? Sim, absolutamente, não falta recurso para a saúde. Nós não pediremos mais recursos para a saúde enquanto não tivermos a certeza que o recurso que está à disposição é bem gasto. A economia de 4 bilhões e 400 que nós fizemos em 21 bilhões de compra já demonstra que é possível fazer mais com o mesmo recurso, e é isso que nós temos feito insistentemente. Então, agora, até recentemente, foi divulgado que nós queremos rever a farmácia popular. Sim, sim. Para economizar 700 milhões de reais que serão reaplicados em mais recursos para a saúde. Como é que vai ser essa revisão, ministro? Porque parece que há uma disparidade muito grande. Alguns medicamentos têm um lucro absurdo, e como o caso da insulina, por exemplo, né, que se o governo comprar, vai pagar um preço mais alto. Se o cidadão comum comprar, vai pagar 30% do valor. E outros estão com valor defasado. Então, é um ajuste na tabela, é isso? Essa é uma tabela antiga que não foi ajustada, nós estamos agora ajustando, propondo ao setor do varejo 40% de margem líquida, né, de lucro para a distribuição do medicamento. A gente paga o valor do medicamento e mais os impostos. Então, só que hoje tem produtos que têm 200% de margem e tem produtos que têm margem negativa. Tá? Ele paga mais no produto do que ele vende. Mas isso está desse jeito e não querem mudar, mas nós temos que republicar a tabela. Para o usuário não muda nada, as pessoas vão continuar indo na farmácia recebendo remédio, não vai mudar nada. Apenas a nossa remuneração pela distribuição dos medicamentos é que vai estar, vamos dizer assim, homogeneizada, equalizada em 40% de margem para todos os produtos. Isso é importante, porque as pessoas já estão me perguntando aqui no chat se acaba a farmácia popular, se muda. Para o usuário não muda absolutamente nada. O que muda é a relação governo-farmácia, é isso? Exatamente. A nossa relação de ressarcimento de recursos das farmácias é que muda. O Brasil tem mais de 1.000 municípios que não têm farmácia popular, nenhuma, e que recebe normalmente os medicamentos através da rede pública. Agora o setor farmacêutico deve ter chiado, não, ministro? Claro, vão ter uma redução de margem de lucro, mas é inevitável. Nós não podemos permanecer gastando mal o dinheiro da saúde. Temos que gastar Ministro Augusto Nunes, tudo bem? Oi, Augusto, fala, querido. Ministro, se não faltam recursos para a saúde, por que é que o governo aproveita qualquer chance para tentar ressuscitar a CPMF com esse nome ou não, o imposto do cheque? Olha, eu não, como disse, eu fui o primeiro ministro que sentei aqui na cadeira e não falei que precisava mais dinheiro. E eu estou provando que não precisamos mais dinheiro. Evidentemente, o governo, o Tesouro precisa mais recursos, especialmente porque o déficit da Previdência consome muito recurso anualmente.
e não só o déficit da Previdência, mas outras ações de governo, que dá o Judiciário, o Ministério Público, o Legislativo, que tem salários muito elevados, muito acima da média do Executivo, privilégios que estão sendo mantidos com recursos do Tesouro e que precisam ser revistos. Então, enquanto a gente não consegue gastar menos, é arrecadar mais. Ministro, aqui é Felipe Moura Brasil. Já que os meus colegas falaram aqui questões sobre a saúde, queria trazer uma questão mais política. Na votação das duas denúncias contra o Michel Temer, o presidente exonerou alguns ministros e o senhor não precisou, ao que me parece, ser exonerado porque o deputado federal Nelson Padovani, que é o suplente em exercício do PSDB do Paraná, lembrando que o ministro Ricardo Barros é um deputado federal licenciado pelo PT, ele votaria, pelo PP, perdão, desculpe, pelo PP votaria a favor do presidente. E agora que está havendo aí esse plano de reforma ministerial, em boa parte para agradar o próprio PP, que é o partido do senhor, o seu cargo, o senhor não deve ser também retirado do cargo em função disso. Mas há informações na imprensa que o senhor poderia ser candidato no ano que vem, o que faria com que o senhor tivesse que deixar o cargo em abril. É só isso realmente que pode abalar aí a sua permanência no cargo e o plano é ser candidato? Eu disputarei pela 6ª vez o mandato de deputado federal no ano que vem. Minha esposa, vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, assumirá o governo e concorrerá ao governo. Portanto, isso me impede de optar por outra posição. Então, vou repetir a eleição para deputado federal e estou com o meu cargo à disposição do presidente todos os dias. O cargo é dele. A hora que ele quiser, nós estaremos voltando para a Câmara continuar o nosso trabalho. Me parece que isso acontecerá no prazo final da desincompatibilização, que é no máximo 7 de abril, né? Mas que poderá também, por uma decisão conjunta, são 13 ou 14 deputados, ou parlamentares, senadores, deputados que são ministros, e que deverão, num determinado momento, sair para disputar a eleição e haverá reforma ministerial. O senhor tem participado, ministro, da indicação de nomes do PP para essa reforma ministerial, de outros nomes? Como deputado, como integrante, né? O senhor negocia muito bem, conhece muito bem a Câmara dos Deputados? Eu conheço bem, fui vice-líder de vários governos aqui e líder de governo, mas eu estou hoje no núcleo social do governo. Né? Acabamos de ter uma reunião ministerial do núcleo social agora e me dedico exclusivamente a isso. Nós temos o nosso líder, nosso presidente do partido, o líder do governo, Aguinaldo Ribeiro, que fazem as negociações do espaço político do partido. Eu, quando consultado, dou minha opinião, mas me dedico à tarefa que o partido me delegou, que é cuidar da saúde dos brasileiros. Ministro, voltando à saúde, eu pergunto, é uma pergunta que o povo se faz o tempo todo. O governo, todos os governos costumam elogiar os bons serviços prestados pelo SUS. Mas quando qualquer autoridade tem um problema de saúde, essa autoridade procura a rede particular, um hospital da rede particular, por exemplo, o Sírio-Libanês, o Einstein, etc. Por que isso acontece? Não é uma contradição aí inexplicável? Não, é explicável. Todo mundo que tem plano de saúde não deve usar a rede pública. Né? Quem tem plano de saúde e utiliza a rede pública, provoca uma ação de ressarcimento do SUS contra os planos de saúde. Então, quem pode ser atendido fora da rede pública deixa espaço para aqueles que só dependem do SUS, que não têm possibilidade de outro tipo de atendimento. Então, nós, quando defendo os planos acessíveis de saúde, quando defendo a ampliação da saúde suplementar, nós estamos justamente falando de mais brasileiros estarem financiando a sua saúde através da sua empresa ou particularmente, e outros brasileiros que não podem ter essa possibilidade da saúde suplementar terem menos demanda no SUS para o seu atendimento. Na prática, os mais pobres pagando para quem tem mais condição, para os mais ricos. Não, na prática, quem pode, né, ter um plano de saúde, eu tenho um há 40 anos, né, que é um plano empresarial da minha empresa, eu utilizo o plano de saúde quando precisa, não seria... E assim sai, obviamente, do peso do SUS, né? E deixa de ocupar o espaço daqueles que só dependem do SUS. Eu defendo
claramente isso. Quem tem plano de saúde não deve procurar o serviço público, deve deixar o serviço público para quem não tem condições de atender num outro sistema. Ministro, o senhor citou aí, em uma das respostas, né, o privilégio de altos salários e alguns benefícios, especialmente no Legislativo. A gente está falando em reforma da Previdência. Eu vou perguntar isso para o senhor, porque o senhor foi relator do orçamento. Como eu disse, o senhor não é médico, é engenheiro, sabe fazer conta, né? Está no meio aí desse processo, entende bem desse riscado. A reforma da Previdência que nós precisamos é uma reforma em especial no setor público, porque quando a gente mostra os dados do peso que a alta casta do setor público tem para o rombo da Previdência, é uma coisa assustadora. Porque são 1 milhão de pessoas que provocam uma despesa praticamente equivalente aos outros 33 milhões de pessoas que estão aposentadas pelo sistema do regime geral de previdência. Então, claro, as pessoas se aposentam com altos salários e é um contrato social, tem que pagar, mas se nós queremos equilibrar a previdência, nós temos que ir onde a despesa é maior, né? Não adianta ir lá discutir o salário das pessoas, dos 60% de brasileiros que vão se aposentar com o salário mínimo. 60% de todos os brasileiros vão se aposentar com o salário mínimo. Não são esses que estão gerando problema para o governo, né? São aqueles que têm os privilégios. Portanto, haverá sim a necessidade, na reforma da Previdência, de enfrentar essas questões. Como as corporações, Judiciário, Ministério Público, auditores da Receita, Polícia Federal, são corporações muito poderosas, acaba que sempre eles pressionam o Congresso para tirá-los da reforma. Eu acho que se nós aprovarmos idade mínima, já melhora muito. É justo que haja uma idade mínima para aposentadoria, né? E tem gente aposentando com 45 anos, então é impossível o equilíbrio atuarial dessa conta, né? Então, ele contribui muito pouco tempo e é beneficiado por muito tempo. Então, esses déficits é que vão prejudicando o equilíbrio do sistema. Como nós aprovamos a PEC do teto dos gastos públicos, então não se pode crescer a despesa pública se não regularmos o crescimento da Previdência. Nós logo só teremos dinheiro para pagar os servidores, não teremos dinheiro para que esses servidores tenham o instrumento para servir a comunidade. Motorista sem combustível não ajuda o contribuinte, a sociedade, pedreiro sem tijolo, médico sem remédio. Então, pagar a folha simplesmente não é o que o contribuinte espera do poder público. Ele espera que as pessoas sejam pagas pelo poder público para prestar um serviço ao contribuinte. E para que isso aconteça, há que ter um limite de gasto com folha, que todos os municípios do Brasil respeitam, que é de 54%, só que os estados e a União não respeitam. Ministro, aqui é o Felipe. Tem uma decisão que foi anunciada pelo Ministério da Educação, pelo ministro Mendonça Filho, mas que tem tudo a ver com a sua área da saúde, que foi a suspensão pelo governo federal da criação de cursos de medicina. Inclusive, o presidente da Associação Médica Brasileira disse que formar médicos custa caro, formar maus médicos custa muito mais caro. Eu queria saber se o senhor acompanhou isso, qual é a sua posição sobre esse caso. Aliás, ministro, eu queria emendar uma pergunta que tem a ver com a do Felipe. Os médicos acham que também devem ser negados os pedidos em tramitação, das pedidos de abertura de faculdades de medicina. O governo vai atender a esses pedidos, a essa reivindicação dos médicos ou não? Veja bem, o programa Mais Médicos, ele tem 3 eixos, 3 pilares. O primeiro pilar são os conveniados, os cooperados, que eram quase todos cubanos, hoje já metade são brasileiros, que atendem a uma demanda imediata do serviço de saúde da atenção básica. O segundo pilar, novos cursos de medicina. O terceiro pilar, residência médica em saúde da família para e residência para todos os formados. Nós dobramos o número de faculdades de medicina no Brasil neste período do Mais Médicos, de 150 para 300 universidades ou 300 cursos de medicina no país. Que, evidentemente, esses cursos demoram 6 anos para formar um médico, 2 anos de residência, quer dizer, isso tem um tempo de maturação. Mas os novos cursos estão instalados e tem cursos tramitando e tem novos pedidos também. Nós, Ministério da Saúde, não temos restrição aos cursos de medicina, pelo contrário, mas quem decide isso é o Ministério da Educação
e, evidentemente, foi uma decisão de governo suspender a criação dos novos cursos. Vamos consolidar os novos cursos que estão aí, aguardar alguns anos para que eles produzam profissionais no mercado e aí vamos ver como fica a oferta de profissionais. Se não houver o suficiente número de profissionais no mercado, nós ampliaremos o programa Mais Médico de conveniados e bolsistas. São 400 mil médicos no Brasil, sendo que são 18 mil no programa Mais Médicos. Portanto, 5% dos médicos, né, estão no programa Mais Médicos. Portanto, não é isso que afeta ou não a disposição do profissional no mercado. É a disposição do profissional de ir ao mercado onde o mercado precisa, na periferia, no interior, nas cidades mais distantes. Ministro, para fechar, recentemente o senhor disse que não faltam hospitais, pelo contrário, alguns poderiam até ser fechados. O que falta é um bom funcionamento, até a união de municípios em consórcios, para que um hospital grande atenda vários municípios. Se tivéssemos hospitais funcionando a pleno vapor, 100%, com boa gestão, quantos poderiam ser fechados no país? Quantos seriam necessários para atender a população? Eu fiz a conta de que com 1.500 hospitais de 100 leitos em média, nós resolveríamos o problema. Temos quantos hoje? 6 mil. Uau! Né? Só que são hospitais de 20 leitos, 30 leitos, 40 leitos. Qual é o problema do hospital de pequeno porte? Faz um número pequeno de procedimentos, custa muito caro, portanto, cada procedimento, e tem um risco muito alto, porque os hospitais não têm recurso, né? Não tem UTI, não tem se houver um problema, não há socorro para aquele caso. Então, a ideia é regionalização da saúde. Cada região de saúde terá os hospitais referência para maternidade, para ortopedia, para cada área, e assim a gente consegue escala, proporção e qualidade no serviço. Os hospitais de pequeno porte servirão para efeitos uns vão cuidar de cuidados paliativos, outros vão se transformar em unidade de pronto atendimento, outros vão se transformar em centros de especialidade, de consultas especializadas, centros de imagem. Então, há como ordenar melhor a estrutura que nós temos. Não precisa fechar nada, precisa que cada um ocupe o seu devido lugar numa estrutura hierarquizada, regionalizada, que ofereça para aquela população daquela região todos os serviços. A taxa de ocupação média dos hospitais no Brasil é de 60%. Né? Então, o que quer dizer isso? Tem 40% de leitos vagos todos os dias no Brasil. Muito bem. Ricardo Barros, ministro da Saúde, também deputado federal. Muito obrigada pela entrevista. Ministro, boa sorte. Até a próxima. Estou sempre à disposição. Um abraço. Até mais.